E aí, turma do canal PSI, tranquilo? Aqui é o Alisson Pavilac, seja bem-vindo a mais uma aula, dessa vez uma aula muito importante aqui no canal PSI. Eu quero fazer um acordo com você, fechado? No vídeo de hoje a gente vai fazer um curso introdutório de Photoshop para iniciantes, onde a gente vai passar pelas partes mais importantes do programa e hoje nesse vídeo você sairá daqui com a sua primeira edição realizada. Esse vídeo é para quem está começando agora no Photoshop, ou até mesmo para você que nunca abriu o programa na sua vida. Então, se você já tem uma leve experiência no Photoshop e quer avançar, melhorar seus conhecimentos, esse não é o melhor vídeo. Eu vou te recomendar alguns vídeos que eu vou deixar no card aqui em cima e os mesmos vídeos estarão aqui embaixo na descrição também. Esse é o canal Photoshop para iniciantes, já estamos aqui no YouTube há mais de 8 anos. Meu nome é Alisson Pavilac e eu já pude contribuir com o aprendizado de milhares, se não até milhões de pessoas no Photoshop. Então te convido a ser mais um deles. Bora vir junto comigo e bora desenvolver esse conhecimento juntos. Em setembro de 2017 eu fiz um vídeo intitulado Curso Photoshop para Iniciantes, Introdução, enfim. E agora esse vídeo será um novo vídeo que está valendo, inclusive para você garantir o seu certificado do curso gratuito. Então fica ligado, o vídeo antigo não está gerando mais certificado. Esse é o novo vídeo que você conseguirá emitir esse certificado e como que você faz para garantir esse certificado. Vamos lá, passo a passo. Primeiro de tudo, assista o vídeo por completo. Segundo, pratique junto comigo e crie sua própria edição. É algo muito importante também eu ressaltar aqui para vocês que vocês podem utilizar as mesmas imagens que eu estou usando nessa aula. Então dá uma olhada aqui embaixo, o link estará na descrição, todas as imagens bonitinho para você baixar e fazer o download. Acompanhar junto comigo, ou então você pode utilizar suas próprias imagens também, porém fazendo algo semelhante ao que está fazendo aqui com os mesmos efeitos, técnicas. Você pode pegar outras imagens também, fique à vontade. Terceiro passo, você vai entrar no site da descrição e enviar aqui sua arte. Então dá uma olhadinha aqui, expande, ver o leia mais aqui, a descrição estará ali embaixo bonitinho. Vou deixar no comentário fixado também para você. E eu vou te mostrar nesse vídeo como que você faz para você salvar corretamente essa imagem para que o formulário aceite e a gente consiga receber aqui e depois posteriormente gerar o certificado para você. Quarto passo, preenche corretamente todos os campos do formulário, é muito importante. E o quinto passo, se tudo estiver ok, fica tranquilo que em breve, nos próximos dias úteis, você receberá o certificado na sua caixa de entrada. Então fique atento que em breve você será notificado por lá. E você quer se aprofundar no Photoshop, saiba que a gente tem um curso completo de Photoshop para iniciantes com essa mesma didática que você verá daqui para frente. A gente está com as vagas abertas, esperando por você na loja photoshop.com.br. Aqui está, ó. Clica aqui embaixo, primeiro link na descrição para garantir a sua vaga. São quase 100 aulas, você vai dominar o Photoshop passo a passo de maneira descomplicada. Você tem o meu suporte durante todo o curso lá para te ajudar, caso você tenha alguma dúvida. E também é um valor super justo. Dá uma olhada aqui embaixo que você inclusive pode até garantir uma super promoção dependendo da data que você estiver acessando esse link. Então clica aqui embaixo, corre lá e garanta a sua vaga, loja Photoshop.com.br. Te espero no curso completão de Photoshop para iniciantes. São quase 100 aulas, é muito conteúdo da hora e feito especialmente para você evoluir de uma maneira mais correta possível e mais direta possível no Photoshop. E meus amigos, eu tô aqui inclusive com o certificado, ó, é esse certificado lindão que você vai receber o arquivo em PDF no seu e-mail e eu te mostro inclusive lá dentro dessa página, se você acessar o link aqui embaixo na descrição, como que você pode fazer para ter ele impresso numa folha legal, mostro, dou dicas na qual folha. Esse daqui, por exemplo, consegui uma impressão, uma gráfica bem simples aqui na minha pequena cidade por R$ 2,50. Baratão, você já tem o seu certificado prontinho para ser utilizado. E Alisson, para que eu posso utilizar certificado? Como hora complementar em faculdade, na sua faculdade você pode utilizar. Também pode acrescentar como um conhecimento extra em currículo de trabalho. Para essas duas finalidades você pode utilizar o nosso certificado. Aí turma, vamos fazer então uma análise do que a gente vai aprender na aula de hoje. A gente vai começar a trabalhar com a imagem dessa moça. Todos os arquivos utilizados nessa aula estarão disponíveis para download logo aqui embaixo na descrição. Então confere a descrição, faz o download e vamos praticando juntos. Nosso objetivo é mudar o fundo dessa imagem e deixar ela de uma maneira realista e utilizando o máximo possível de ferramentas e funções que a gente pode aqui dentro do Photoshop. Então essa imagem original, posteriormente a gente vai recortar esse fundo, tornando ele editável. Esses quadriculadinhos em tons de cinza é exatamente mostrando a transparência do Photoshop. Aqui, olha só, a gente acabou de acrescentar uma nova imagem.
esse será o nosso terceiro passo. Depois veja que a gente vai trabalhar e veja que aqui ó, a gente tinha a imagem totalmente nítida, a gente desfocou o fundo para tornar ela mais realista, deixando o objeto de primeiro plano mais focado. Depois veja que a gente tem um céu mais cinza, a gente vai no decorrer da aula deixando ele mais bonito, mais vibrante, mais dia, mais azul. Então eu vou pegar o céu dessa outra imagem, colocar lá por detrás e também dar aquela desfocadinha para deixar ele mais inserido e imerso na imagem lá de Paris. Olha só que massa, a gente pode acrescentar outros detalhezinhos. Aqui eu coloquei uns pássaros voando para deixar a imagem mais equilibrada. Ela está meio ao centro, a torre ao lado direito, e para complementar a nossa edição eu deixei os pássaros ali do outro lado, mostrando como que você pode fazer a inserção de elementos em PNG com fundo recortado no Photoshop. E por último, veja que ela estava meio que desconexa com o fundo. A gente vai fazer com apenas 3 ajustezinhos esse tratamento aqui, ó, que veja que ele vai inserir melhor a moça ao cenário. A gente vai colocar um equilíbrio de cores para deixar ela mais bem ambientada e também mais 2 ajustezinhos de curvas para deixar luz e sombra mais de acordo com a imagem que está lá atrás, desta forma ambientando as duas e deixando de uma maneira mais realista. Então tudo isso você vai aprender agora nesse curso para iniciantes com uma linguagem descomplicada. Bora lá pra cima deles! E vamos começar do começo mesmo, abrindo o Photoshop. Então bora lá, encontra o Photoshop no seu computador. Pode utilizar qualquer versão a partir da versão CC 2014, que eu acho que vai estar mais recente. As versões CS6 ainda são bem populares, mas galera, a CS6 é de 2013, então é muito antiga. Algumas coisas podem não estar muito próximas ao que você verá nesse vídeo. Então eu recomendo ter um Photoshop um pouquinho mais recente. Beleza? Abriu o Photoshop, o que a gente tem já de cara é a nossa tela de boas-vindas. Aqui você vai encontrar a opção para abrir uma nova imagem, criar um novo arquivo, e aqui embaixo também algo muito importante são os seus arquivos mais recentes, aquilo que você acabou de editar e fechou. Aí você pode ver por dias mais recentes, por tamanho, por tipo de arquivo, de extensão, enfim. A gente vai abrir uma nova imagem e vai começar a edição a partir dela. Mas se você quiser criar um novo documento, você vem aqui ó, novo arquivo, e você pode colocar o tamanho que você quiser dentro da unidade de medidas também que for mais conveniente para você. Normalmente as imagens que você faz para dispositivos eletrônicos, seja para utilizar no celular, no computador, no tablet, televisão, enfim, você vai utilizar a unidade de pixels. Mas se você for fazer algo impresso, utiliza-se ou centímetros ou milímetros. Em alguns outros casos raríssimos você utiliza polegadas, pontos, paicas, enfim. Mas esses são os mais padrões. Beleza? Então só para explanar um pouco melhor para você essa área do novo documento. E aqui também você pode utilizar alguns dos tamanhos já pré-definidos que o Photoshop dispõe. Como por exemplo, se você quer fazer um arquivo, um cartão de visita, você pode vir aqui em impressão e você já vai encontrar alguns já prontos. Você tem, por exemplo, inclusive mockups para utilizar o cartão à visita. Se você tem a assinatura da Creative Cloud no Photoshop, originalzinho, você pode baixar esses arquivos gratuitos para realizar edições posteriormente. Beleza? Por exemplo, aqui ó, em Web você já pode criar tamanhos já pré-definidos como uma tela Full HD, aqui 1920 por 1080 pixels, 72 de resolução, enfim. Todos esses detalhes a gente cobre lá no curso completo de Photoshop para iniciantes, que o primeiro link está aqui embaixo na descrição. A gente vai fazer então uma edição a partir de uma foto nessa aula de hoje. Todos esses arquivos aqui também estão aqui embaixo listados, link na descrição para você baixar e ir fazendo passo a passo comigo. A foto que a gente vai editar será essa daqui. A gente vai trocar o fundo, a gente vai colocar uma outra cena, vai ambientar a moça, colocar mais recursos aqui na foto também. Eu peguei essa imagem porque a gente consegue trabalhar e passear por todas as principais áreas do Photoshop através dela. Então, são algumas formas que você pode abrir no Photoshop. Você pode clicar com o botão direito do mouse, abrir com, e selecionar o Photoshop. Ou pode vir aqui no próprio Photoshop, vir em abrir, ou menu arquivo, abrir como, abrir, enfim. São várias formas que você pode abrir uma nova imagem. Podemos vir aqui em abrir,
Você vai encontrar na sua pasta aí onde estão os seus arquivos, beleza? Esse daqui, por exemplo, é a imagem que eu vou utilizar como padrão. Então posso clicar em abrir e aqui já vai abrir uma nova tela no Photoshop, que é aqui onde vai acontecer a mágica edição. Vamos lá nomear cada areazinha para você entender melhor, porque quando eu for fazendo vou falar, ó, vamos lá na barra de propriedades, por exemplo, e vamos fazer tal coisa. Então vocês já sabem que lugar que se refere. Aqui em cima, lá no topo de tudo, você vê que tem um menu principal. Então esse é o menu principal, onde você pode encontrar várias opções de edições aqui do Photoshop. Aqui é a barra de propriedades, que dependendo da ferramenta que você tiver selecionado, veja que vai alterando as propriedades que você pode modificar daquela ferramenta. E logo aqui na esquerda a gente já tem a caixa de ferramentas. Indo agora lá para o outro lado, aqui embaixo, onde eu estou, a gente tem os painéis, que você pode realizar as configurações, por exemplo, de camadas, canais, de marcadores. Pode adicionar novos painéis através do menu principal janela e adicionar, ó, quantos você quiser. Você pode modificá-los também, colocar em regiões diferentes. Esses que estão aqui, ó, no cantinho, eles ampliam e reduzem também espaço na tela do seu computador. Por exemplo, se você quiser colocar as camadas aqui, ó, você clica, arrasta e insere. Então as camadas agora estão aqui nesse cantinho, ó. Então você pode ir definindo da maneira como você achar melhor. Ou se eu quiser voltar, eu clico em camadas, vejo que ele vai aparecendo um azulzinho aonde que ele vai encaixar. Então encaixou ali, eu posso clicar e arrastar para deixar por primeiro. Se não tiver alguma coisa, por exemplo, o meu não tem demarcador. O que eu posso fazer? Se vem em janela, demarcador, ele vai ativar para você. Então dessa forma que você consegue mexer nos painéis do Photoshop também. E por fim, a gente tem a barra de status aqui embaixo, que vai mostrando, por exemplo, o meu documento já está com 45 megas de tamanho. Caso você queira ver mais informações, você pode clicar aqui do ladinho, por exemplo, quantas camadas que tem, por exemplo. Ó, contagem de camadas, aqui só tem uma camada, que é a nossa camada de plano de fundo. Que toda a imagem que a gente abre vai abrir como uma imagem de plano de fundo. E demais informações, perfil do documento, aqui ele está em RGB, o arquivo que a gente normalmente utiliza em monitores. Se você for fazer um arquivo para impressão, a gente normalmente tende a colocar CMYK lá quando está criando o arquivo, ou vem aqui em imagem, por exemplo, modo e altera para CMYK. Então só para você dar uma entendida melhor na ambientação. E aqui, galera, é a área de trabalho. Então a gente vai trabalhar tudo que a gente fizer de edição dentro dessa área delimitada, é que vai aparecer no momento que a gente salvar nosso documento. Beleza? Então a gente já fez esse passeio pelo Photoshop, você já entendeu onde está localizado cada área do programa. E agora a gente vai começar a edição na prática e eu vou te mostrar como que você pode ir navegando através dessas áreas para realizar suas edições. Então vou começar aqui, ó, pelas áreas de camadas, pelo painel de camadas. Em plano de fundo, veja que toda a imagem que você abrir vai ficar com um cadeado. Ó, isso indica que a camada está parcialmente bloqueada, ou seja, você não consegue fazer, por exemplo, um recorte nela. Então, para isso, você precisa clicar no cadeadozinho e dessa forma você vai estar desbloqueando para permitir a edição nessa camada. Show? Então agora a gente vai pegar, por exemplo, alguma das ferramentas de recortes, porque são muitas delas. A mais fácil de começar a recortar alguma coisa, que eu considero, é a laço poligonal. Porém, a mais profissional é a caneta. Numa aula introdutória, eu recomendo você vir e utilizar aqui a ferramenta de laço poligonal, que vai ficar melhor. Tem outras ferramentas mais automáticas, porém funcionam melhores apenas quando o fundo é bem contrastado, que não é o caso aqui, que estão tons de cores muito próximos entre a moça, o fundo, o vestido, o cabelo, enfim. Então clica com o botão direito do mouse nessas ferramentas que tem uma setinha para baixo, que você verá uma subcategoria e mais opções de ferramentas dentro desse agrupamento. E eu vou selecionar a segunda, que é a ferramenta de laço poligonal. Maneiro? Caso você queira aprender ferramenta por ferramenta também, eu vou ter que lembrar que a gente tem um curso completão lá na loja Photoshop. Pode clicar, primeiro link aqui embaixo na descrição, você verá todos os detalhes e será muito bem-vindo por lá também. Ferramenta de laço poligonal selecionada. Veja lá em cima, agora na barra de propriedades, que a gente pode modificar algumas coisas, inclusive a difusão, que é o quão suave vai ficar a borda de onde a gente está realizando o recorte. Então aqui, como a imagem é grande, ela tem, deixa eu ver a nossa imagem, no menu imagem, tamanho de imagem, ela tem 4.000 pixels, é bastante coisa. A gente pode utilizar até uma difusão de 0,5, meio pixel, para que ele fique suavezinho na borda. Teclas de atalho a gente utiliza bastante também. Por exemplo, para dar um zoom na imagem, você pode pressionar a tecla Alt e rolar o scroll do mouse, que é aquela bolinha do meio do mouse.
ou também utilizar Ctrl+ para ampliar e Ctrl- para voltar o zoom. Olha só. Outra tecla de espaço, quando você está com o zoom ampliado, é fácil de você correr na imagem pressionando a tecla espaço, que ele vai selecionar a ferramenta à mão rapidamente. Você não precisa clicar na mão, você só pressiona espaço, clica e arrasta na imagem para correr no zoom. Olha que fácil. E aqui o nosso intuito é recortar essa parte onde ela está sentada, de pedra, e passar por todo o contorno da moça aqui. Aqui na parte do cabelo a gente vai utilizar a opção de selecionar e mascarar para ele dar uma refinada. Passamos aqui então pela moça e finalizamos nesse outro canto, beleza? Então bora, essa é a nossa primeira missão aqui na primeira aula introdutória do curso de Photoshop para iniciantes. Então ó, você dá um clique, dá outro clique, sempre quando tiver um contornozinho, uma bordinha ali a ser recortada, seguindo a silhueta aqui das pedras e depois da moça. Então você vai dando ó, de clique por clique, toma cuidado para não dar 2 cliques. Alisson, eu errei, por exemplo, vim aqui, cliquei errado e voltei. Como é que eu faço para voltar? Você pode utilizar duas formas, a tecla Backspace, que é aquela que você vai apagando enfim, o texto que você está digitando. Então, ó, se eu der Backspace, ele vai voltando quantas vezes você precisar. Ou também pode utilizar, por exemplo, a tecla Delete, ó. Também vai voltando, beleza? Então bora concluir aqui toda a seleção. Alt, rola o scroll do mouse, lembrando se você quiser dar um zoom bem aproximado aqui na cena, para você conseguir fazer um recorte mais redondinho em algumas áreas que precisam, como é o caso aqui da mão. E lembrando, ó, de pressionar espaço, clica e arrasta para correr a imagem, para correr o zoom ali, e você conseguir visualizar o que tem para cima, o que tem para baixo da sua cena. Nessas áreas aqui do cabelo, por exemplo, que tem um fio aqui, a gente vai utilizar um sistema de selecionar e mascarar do Photoshop para refinar essas bordas. E também vai utilizar um sistema de máscara de camada para deixar todo o cabelo mais suave depois que a gente fizer esse recorte aqui com a ferramenta de laço poligonal. Bora continuar fazendo a seleção aqui. Olha aí, galera, aqui por exemplo é impossível a gente recortar com a ferramenta de laço poligonal fiozinho por fiozinho de cabelo. Então tem algumas técnicas que a gente pode fazer para deixar esse recorte mais profissional e ainda aproveitar bastante desses cabelinhos que ficaram. Então o que você pode fazer? Vem e seleciona por fora aqui mesmo, aqui pode selecionar e depois a gente faz a correção que for necessária para essa área. Beleza? Aqui ó, então você pode vir e seguir no braço normalmente para continuar a seleção com laço poligonal. Galera, terminei aqui, por exemplo, lá no canto da minha imagem. Vou voltar o zoom, então Alt rola o scroll para trás do mouse para voltar o zoom. Veja que está bem contornadinho aqui toda a personagem, porém para eu concluir uma seleção, seja com laço poligonal, com a ferramenta caneta, com qualquer ferramenta que for, você precisa concluir no ponto que você iniciou. Então como que eu faço para voltar nesse ponto aqui? Eu não venho aqui e clico, senão ele vai bugar tudo a minha seleção. Eu posso vir por fora da minha área de documento aqui, ó. Beleza? Minha área de trabalho. E agora sim, clico lá no ponto que eu iniciei. E agora está feita toda a seleção. E agora, galera, antes de eliminar esse fundo, a gente precisa ainda fazer algumas correçõezinhas. Veja que aqui, ó, entre o braço da moça e o corpo dela, ainda tem uma parte que precisa ser recortada. Aqui também, desse outro lado. E tem essa parte aqui do cabelo. Até mesmo aqui desse outro lado que a gente precisa dar uma leve corrigida, né? Então, aproveitar que a gente já está com a seleção feita, que a gente acabou de clicar aqui, a gente pode utilizar a mesma barra de propriedades da ferramenta laço poligonal e clicar em selecionar e mascarar. Essa função aqui pode ser que aconteça alguma diferenciação dependendo se você tenha ou não placa de vídeo no seu computador compatível com o Photoshop. Aqui ó, em visualizar você já pode clicar e ver o tipo que você deseja visualizar. Eu normalmente gosto de ver em sobrepor dentro de uma cor vermelha. Você pode escolher aí o tom do vermelho que você quiser ver. Ele só vai para servir
como diferenciação entre o fundo e a personagem, não que ele vai ficar dessa cor, não se preocupe. E a opacidade eu gosto de baixar um pouquinho, deixar ali por volta de 70%, para que eu consiga visualizar o que estava embaixo, que estava selecionado. Eu utilizo a segunda ferramenta aqui, que é o pincel para refinar bordas, para fazer esse tipo de seleção de cabelo ou qualquer pelinho, detalhe que tenha numa outra seleção da imagem. Então, por exemplo, eu posso aumentar o tamanho do pincel ou diminuir, aqui com a tecla abre e fecha colchetes. Veja só, ou eu posso vir diretamente na barra de propriedades também, aumentar e diminuir. Eu posso diminuir a rigidez, o tamanho. Eu vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui, para que ele pegue mais ou menos o fundo. E o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar no fundo e vou ir arrastando próximo do cabelo. Veja que ele vai acabar eliminando o que eu cliquei por primeiro, que foi o fundo. Então com isso eu consigo fazer uma separação entre o fundo e os fios de cabelo. Ele não vai ficar 100%, mas dá uma boa adiantada, coisa que a gente pode corrigir no próximo passo, no próximo futuro. Fazer ali no outro cantinho também, por exemplo, desse outro lado também. Ó, se ficou errado, não ficou muito bom, você pode dar um Ctrl Z que vai voltando aí no seu Photoshop. É desse lado aqui, ó. Como um teste, não ficou muito legal, hein? Eu vou deixar assim e eu vou fazer uma correção mais suave com o próximo passo. Depois de fazer essa etapa, você pode dar um OK, que agora sim vai estar selecionado inclusive os fiozinhos de cabelo aqui, ó. E como que eu faço, por exemplo, para eliminar essa parte aqui da seleção, que eu não quero ela, que senão quando a gente tirar essa parte do fundo, essa daqui vai ficar também. Então veja que se eu pressionar Alt, dentro da minha seleção já feita, ele vai aparecer um sinalzinho de subtrair, ou seja, eu posso eliminar essa parte agora se eu pressionar Alt e dar um clique na minha cena. Agora eu não preciso pressionar mais nada e eu venho só e faço essa seleção interna. Olha só, feita a seleção, a gente termina no ponto que começou e veja que agora a gente não tem essa seleção. A seleção vem, pega o braço da moça, ela por completo e continua aqui no corpo, eliminando essa parte que a gente não precisa. Vamos fazer a mesma coisa agora do outro lado. Então pressiona Alt, clica e faz essa subtração daquela outra região. Beleza? Subtraímos aqui também. E aqui tem mais uma parte. Então Alt, clico, faço a seleção normal para eliminar essa outra parte. Feito. Agora sim, meus amigos, a gente pode utilizar então a máscara de camada, que é um dos pilares do Photoshop também. E se você não entende da máscara, não entende que o preto esconde, o branco mostra, eu posso mostrar muitos outros exemplos lá no curso completo e também aqui no canal tem mais vídeos sobre isso. Ela fica localizada dentro do painel de camadas, então veja aqui embaixo é representada por esse símbolo. Você pode clicar na máscara de camada e veja que sua imagem está recortada. Esses quadradinhos entre tons de cinza significam a transparência do Photoshop, ou seja, qualquer camada que eu colocar embaixo dessa moça, ele vai acabar trazendo a ilusão que a gente está trocando o fundo e modificando, por exemplo, uma imagem. E é o que a gente vai fazer a partir de agora. Então você pode vir aqui na sua pasta, a imagem que a gente vai substituir o fundo é aqui da Torre Eiffel, e também a gente vai utilizar esse céu para aplicar nessa imagem. Então a gente vai mesclar 3 imagens aqui nesse exemplo. Primeiro de tudo, você pode clicar aqui nessa imagem, arrastar até o ícone de Photoshop e soltar aqui dentro da imagem. Veja que vai criar uma nova camada e a gente consegue trabalhar nela a partir disso. Ou pode importar de uma outra forma também, se for o caso. Eu vou cancelar aqui na barra de propriedades essa importação para importar da outra forma. Das duas maneiras estão corretas. Você pode vir no menu Arquivo, colocar incorporados, que também funciona. Olha só, seleciona a imagem que você deseja lá e dá um inserir. Veja que novamente ele inseriu, ele está ainda em transformação, você pode aumentar, diminuir essa imagem antes de confirmar aqui a inserção no Photoshop e veja que apareceu uma nova camada aqui também. Então eu vou pressionar Alt e clico nessa forquilhazinha aqui de cima e vou aumentar para que ele preencha toda a área do meu documento. Posso até arrastar um pouquinho mais para o canto, porque senão não vai aparecer a Torre Eiffel por detrás da moça. Confirmo na barra de propriedades aqui a inserção dessa imagem.
Veja que agora a gente só tem a imagem da Torre Eiffel. Cadê a moça? Significa que essa camada da imagem por completo está por cima da camada da moça. Então a gente precisa fazer uma alteração de ordens. A gente clica nessa imagem aqui da Torre Eiffel e arrasta para debaixo da moça recortada. E veja o que a gente já tem aqui. A gente tem a moça recortada com o fundo que estava transparente, a camada aqui debaixo. Você pode selecionar a ferramenta mover, que vai arrastar, modificar o posicionamento da sua imagem, e veja que a gente já tem aqui uma imagem recortada que a gente pode substituir por qualquer outro fundo que você desejar. Eu vou arrastar então um pouco mais para o canto aqui para ficar mais visível a camada da Torre Eiffel, mais para esse canto aqui. E caso você queira aumentar, diminuir o tamanho da camada, você pode pressionar Ctrl T, que é a tecla de atalho que vai aumentar ou diminuir, aparecer esses nozinhos de redimensionamento. Você clica aqui no cantinho, aumenta, diminui o tamanho da imagem para complementar aí se for necessário. Confirma na barra de propriedades sempre que você realizar algum ajuste desse tipo. Maneiro? Veja que aqui tá numa maneira meio brutona, então a gente precisa corrigir algumas coisas, como por exemplo, o desfoque de profundidade. Normalmente quando a câmera tira uma foto, o que está mais próximo dela ou que está como objeto focado fica bem nítido, e o que está mais atrás ou que não está com objeto focado fica aquele desfoque que é bem procurado e a galera gosta bastante também. Nesse caso aqui, como a imagem, o fundo estaria bem distante, necessitaria de um desfoque. A gente pode começar a trabalhar agora com os filtros que a gente já tem no Photoshop. Quer ver? Por exemplo, selecionar a imagem, que já está selecionada aqui do fundo. Vem em filtro, desfoque gaussiano. E aqui você pode começar a trabalhar com leve desfoque lá na imagem de fundo. Deixa essa janelinha do visualizar ativado, porque assim que você for fazendo a aplicação do desfoque, vai mostrando em tempo real para você como que ele está sendo aplicado aqui. Veja que aqui a gente não pode colocar muito, senão vai ficar estranho. Mais ali uns 5 pixels, 4 pixels, dentro desse tamanho de imagens que eu estou utilizando aqui, que são imagens em alta resolução, se você está acompanhando junto comigo, até aconselho, eu acho que fica bom, ele fica levemente desfocado e dá essa sensação de que a moça está realmente na frente da foto e tem aquela outra parte mais no fundo, mais distante da imagem. Então vou utilizar ali uns 5 pixels para deixar bem redondinho aqui e vou dar um OK. Lembra, né, meus amigos, que eu falei que a gente poderia dar um leve desfoque, principalmente nessa parte do cabelo dela, para ficar mais inserido, mais natural, o efeito ele não ficar tão seco o recorte. Então a gente pode utilizar as máscaras de camada da camada de cima da imagem da moça aqui. Então selecionando a camada da moça e clica nessa outra miniatura em preto e branco, que é a miniatura de máscara de camada da personagem. Selecionando ela, a gente pode vir aqui na nossa caixa de ferramentas no cantinho e selecionar uma outra ferramenta que é muito importante, bastante utilizada, que é a ferramenta pincel. Selecionando ela, a gente pode fazer alguns ajustes para que a gente consiga um refinamento desse cabelo, uma suavidade melhor nas bordinhas dele. Então vamos mexer lá em cima, por exemplo, começando pelo tamanho. Ele está muito grande, então na barra de propriedades pode vir aqui reduzir, deixar ele pequenininho. Aí um tamanho de 70, 80 pixels vai ser legal, ou até um pouquinho mais, enfim. Você pode ir ajustando de acordo com a sua necessidade. A dureza, que é o quão suave vai ser as bordas desse pincel, você pode deixar em 0. E outra coisa muito importante também é a intensidade das bordas desse pincel. Além da dureza, você pode baixar o fluxo, que ele vai ficar bem menos intenso, os cantinhos, as bordas do pincel. Então eu vou deixar também esse fluxo ali em 20%, beleza? A opacidade em 100%. A cor preta, ela vai esconder parte da sua imagem. Então se eu for passando aqui, a gente vai escondendo parte da minha imagem. E a cor branca eu vou mostrando parte da minha imagem. Eu só estou fazendo isso aqui para você visualizar, porque se eu clicar aqui, eu vou mostrando inclusive o fundo da minha imagem original lá também. Eu vou dar alguns Ctrl Zs, ó, 2 Ctrl Zs para voltar, clicar novamente na miniatura de camada e agora sim a gente vai começar a fazer essa correção. Então lembrando que a cor preta, ela esconde parte da minha imagem, eu vou ampliar bastante o zoom aqui, diminuir o tamanho do meu ponteiro de pincel. Veja que eu utilizei outra forma, tem as teclas de atalho abre e fecha colchetes que usam para aumentar e diminuir o tamanho do ponteiro do pincel. Tem outra forma também, que você pode clicar com o botão direito do mouse, vai aparecer aqui uma forma mais rápida, o que a gente fez lá na barra de propriedades lá em cima, que também aumenta o tamanho do ponteiro do pincel e a dureza. E tem uma terceira forma, que você pode, pressionando Alt, clica com o botão direito do mouse, arrasta para a esquerda
para diminuir e para a direita para aumentar. Essa é a forma mais rápida. É mais confusa também, mas é a mais rápida. E você também pode aumentar a dureza ou deixar ela mais suave. Veja que inclusive aqui consigo ter um auxílio visual daquilo que eu acabei de mostrar para vocês e comentar com vocês. A dureza estando em 100%, veja como que ela fica com as bordas bem opacas, e se a gente deixar a dureza em 0%, ela fica mais suave. Então é isso que eu quero. A bordinha mais suave, o ponteiro do pincel menorzinho. E eu vou com leves cliques, ó, com a cor preta que ela esconde áreas da minha cena. Eu vou desfocando essa parte aqui do cabelo no cantinho da moça. Veja só, para ela ficar mais suave. Se você não tem a cor preta, você pode vir aqui na cor primária, arrasta lá para baixo e dá um OK no seletor de cores. E agora sim, você pode ir fazendo esse ajuste. Daí que eu vou fazer no contorno de todo o cabelo da moça aqui. Ah, Alisson, errei alguma coisa. Ctrl Z, ó, quantas vezes você precisar. E para refazer alguma coisa, Ctrl Shift Z, você vai voltando. E é esse passo que eu comentei. Se você não tiver a oportunidade de ter uma placa de vídeo no seu computador, não conseguir por algum motivo utilizar aquele sistema de selecionar e mascarar, você pode vir e mascarando, utilizando a máscara de camada de maneira manual a partir dessa etapa. E aí sim você consegue deixar os fiozinhos de cabelo mais bem desfocados aqui e se mesclando melhor com o fundo. Essa ponta que não está bem desfocada, não está muito legal, você pode vir e acabar eliminando. Aqui mais próximo do braço também, vou deixar um pouquinho menor o tamanho do meu ponteiro de pincel. E vou desfocando para ficar mais legal, né? Mais real, enfim. Aí. Ficou bem mais interessante já esse recorte. Agora lembra que eu falei que a gente vai mesclar mais imagens junto com essas duas aqui. Então a gente vai pegar e fazer mais efeitos através dessa terceira imagem. Então volta lá para sua pasta. Eu já mostrei como que faz a inserção lá pelo Photoshop. Dessa vez eu só vou clicar, arrastar até o ícone do Photoshop, levar aqui na minha área de documento e soltar para inserir a minha nova imagem, né? A imagem ali do fundo do céu. Posso selecionar mais ou menos aonde que eu quero que ela fique posicionada, confirmar na barra de propriedades. E aqui a gente vai utilizar mais efeitos do Photoshop para você ir conhecendo cada vez mais essa fantástica ferramenta de edição. A melhor do mundo, inclusive. Então seleciona aqui, por exemplo, dentro da área de camadas, um modo de mesclagem. Tem muitos que você pode utilizar, mas o mais recomendado nesse caso aqui é o de multiplicação, que ele vai multiplicar, pegar a imagem que está em cima, a camada que está em cima e multiplicar com a camada que está embaixo. Então veja que essa camada aqui do céu, inclusive a gente pode ir renomeando para ficar mais fácil de se entender. Para você renomear uma camada é muito simples, dá 2 cliques em cima do nome dessa atual camada, digita aqui ó, o nome que você quer dar. Então céu, moça, e aqui embaixo a gente pode colocar, vou digitar Paris. Então a camada do céu eu vou clicar e arrastar para debaixo da camada da moça, porém deixando em cima da camada aqui de Paris, para que ele realmente mescle esse céu com a camada de baixo. Aqui também outra coisa que você pode modificar é a opacidade dessa camada, que é o quão forte ou transparente ela será. Então veja que quanto eu posso deixar aqui em 0% não vai aparecer, e assim que eu for subindo a porcentagem gradativamente ela vai ficando mais visível. Outro efeito aqui eu também vou deixar cerca de 50%, 60%, que eu acho que já vai ficar bom. Outra coisa que a gente pode modificar também essa mesclagem de camada e opacidade é dentro da janela de estilos de camada, que a gente consegue aplicar muitos efeitos, inclusive efeitos de texto, enfim, que eu mostro lá dentro do curso completão. Como que a gente faz para acessar os estilos de camada? A gente dá 2 cliques ao lado de qualquer uma dessas camadas. No caso eu preciso aqui aplicar na do céu, então eu vou aplicar 2 cliques ao lado da camada do céu.
E veja que aqui ó, dentro de opções de mesclagem a gente tem uma mesclagem avançada, digamos assim, que você pode selecionar aqui ó, a camada subjacente, que é a camada de baixo, pressionando a tecla Alt no ponto escuro, você clica nela e arrasta apenas ó, essa paletinha. Veja que às vezes se você clicar no meio aqui vai vir as duas, você pressiona Alt, clica apenas mais no cantinho da direita aqui da paletinha e vai arrastando. Dessa forma você vai eliminando e deixando de mesclar nas áreas mais escuras da camada de baixo. Ou seja, veja que ali ó, a parte da camada onde está ali a Torre Eiffel, ele vai deixando de se mesclar com a camada do céu. A gente consegue fazer um recorte, digamos assim, através dessa opção de modo de mesclagem avançado no Photoshop. Fez isso, arrastou até o final, pode dar um OK. E agora com a máscara de camada, a gente vai eliminar essa parte de baixo, que a gente não quer aqui a plantação, a gente quer apenas o céu. Espero que você tenha curtido, deixe seu like, se inscreve no canal e lembrando que a gente tem o curso completo de Photoshop para iniciantes te esperando lá na loja photoshop.com.br. Corre lá, garante sua vaga, você não vai se arrepender, meu amigo, minha amiga. O curso está sensacional e ajudou muita gente e eu espero que você seja o próximo. Vamos praticar Photoshop juntos no curso completão na loja photoshop.com.br. Link aqui embaixo na descrição, corre lá. Então, ó, por exemplo, coloca uma máscara de camada, ela vai ficar totalmente branca, o branco mostra. Então tá mostrando tudo que tem dentro da camada. Você seleciona agora o pincel na cor preta. Para aparecer o símbolozinho do pincel, às vezes acaba sumindo, porque a tecla Caps Lock está ativada. Então você desativa a tecla Caps Lock, eu vou aumentar o tamanho do pincel dentro daqueles esquemas, daquelas 3 formas lá que eu já te passei. E agora você clica ó, com o pincel bem grandão, fluxo baixo, que ele vai ficar bem suave a borda do pincel. A dureza também em 0%. Você clica e vai fazendo aqui ó, uma mesclagem entre as duas camadas. Então vai aparecendo apenas o céu, que é o que a gente deseja nesse exemplo aqui. Então veja que massa, dessa forma a gente conseguiu já substituir o céu de Paris, que estava meio nubladão, por algo mais bonito, né? Mais vivo, mais dia, um céu limpo. E aqui a gente também pode aproveitar e colocar o mesmo desfoque nesse céu, porque as nuvens estão muito nítidas. Então a gente pode colocar, inclusive, o mesmo desfoque gaussiano que a gente aplicou na imagem de Paris. Para facilitar a sua vida, ó, clica aqui para selecionar a miniatura de camada e não a máscara de camada. Selecionando, vem em filtro, desfoque gaussiano, que é o Alt Ctrl F, que ele vai aplicar o último filtro que a gente já foi utilizado. Então, ó, de maneira rápida, ele já aplica o desfoque gaussiano com 5 pixels, que foi o que a gente acabou de fazer na camada de Paris, e dá um OK. Então veja como que ele ficou melhor antes do filtro e depois do filtro, ele fica desfocadinho lá na parte de trás. Show de bola. Vamos inserir mais informações aqui também? Vamos lá, então, vindo aqui na minha pasta, eu tenho uma imagem aqui que são vários pássaros com fundo já recortado, que é outra categoria de ferramentas, uma extensão PNG. Você consegue salvar com fundo transparente. Essa imagem está aqui embaixo para você fazer o download. Clica, faz o download, baixe todos os arquivos. E você pode inserir também dessas duas formas que a gente já mostrou aqui. Clicando, arrastando no Photoshop e soltando. Ou vindo em arquivo, colocar incorporados, que funciona da mesma forma. Eu vou diminuir o tamanho aqui dos passarinhos, só para colocar como uma composição e mostrar que existem outras formas de você aplicar mais elementos aqui. E como a imagem da Torre Eiffel está mais para o canto da direita, a gente consegue equilibrar colocando mais informações do lado da esquerda aqui também. Esses pássaros vão ficar com um complemento bem maneiro. Após você colocar na onde você deseja, você pode inclusive rotacionar, veja só, uma camada. Como que você faz para rotacionar? Você vem na forquilhazinha entre os dois cantos de cima e do lado, vai aparecer essa opçãozinha que ele é está pronto, na verdade é ativo para você clicar e fazer a rotação. Então você pode vir aqui e rotacionar quantos graus você desejar. Após você aplicar, escolher o tamanho que você desejar, confirma na barra de propriedades que está lá aplicado na sua cena. Aqui novamente também vou colocar um filtro, desfoque gaussiano, para também aplicar o mesmo efeito de desfoque nos pássaros lá atrás e dar um OK. Mais um efeito aplicado com sucesso aqui na nossa imagem. Então veja aqui, ó, como que já está o antes e o depois. Quanta coisa que a gente já conseguiu fazer aqui na nossa cena. Quanta modificação e utilizando, galera, praticamente tudo. Já usamos a barra de propriedades aqui em cima com as ferramentas que também já utilizou.
Já utilizamos aqui os filtros que a gente encontra lá no menu principal e também os módulos de painéis do Photoshop para conseguir visualizar e manipular tudo isso. E tudo isso trabalhando aqui dentro da nossa área de trabalho, obviamente. Vamos realizar mais alguns ajustes também. Tudo isso daqui que eu estou fazendo é opcional. Pode ser que você consiga de primeira, pode ser que não consiga, e é totalmente normal, porque não é fácil, galera. Assim, eu posso dizer, é fácil, porque conhecimento novo, quando a gente vem assim, é tudo estranho, difícil, mas vai praticando, pratica uma vez, primeiro assiste o vídeo. Se estiver muito difícil de assistir e praticar, assiste e vai entendendo tudo. Depois, abre o seu Photoshop aí num outro monitor, ou abre o Photoshop aí no seu computador e pega um outro monitor para ir assistindo, pega a sua TV, tablet, o celular, enfim, e vai assistindo e acompanhando para você não ter que ficar trocando de tela muitas vezes, que você vai ver que esse conhecimento vai entrando cada vez mais natural e automático na sua mente, conforme você for realizando várias vezes. A prática leva à perfeição também no Photoshop. Vamos fazer então alguns ajustes aqui de camadas para deixar essa moça mais bem ambientada, que veja que ela está com uma coloração um pouco diferente. Ela está com um tom mais frio do que a imagem lá de trás está passando, está transmitindo num dia mais ensolarado. Então, selecionando aqui a camada da moça, que a gente vai fazer os ajustes em cima dessa camada da moça, selecionamos a camada dela, a gente vai vir aqui em ajustes, que é ao lado da máscara de camada, clica nela, e vamos começar a fazer os nossos ajustes. Aqui acho que com uns 3 ajustes a gente já consegue deixar ela bem mais inserida. O primeiro deles é o equilíbrio de cores, que é aquilo que eu falei, a gente consegue transformar uma imagem mais fria, uma imagem mais quente e vice-versa. Nos tons médios, que é o que vai pegar a maior parte da imagem aqui nossa, que ela não está nem muito clara nem muito escura, a gente consegue trabalhar com os tons entre ciano, magenta e amarelo, que é o CMYK, para o vermelho, verde e o azul, que é o RGB. Sobre isso eu também falo lá dentro do curso completo de Photoshop para iniciantes. E por que eu fiz um curso completo de Photoshop para iniciantes e eu estou fazendo apenas a introdução aqui no YouTube? Que, galera, é conteúdo pra caramba. São quase 100 aulas lá dentro do curso completo e eu vou esmiuçando para vocês conhecerem pouco a pouco cada uma dessas partes. Falar tudo em um vídeo é humanamente impossível, vai ficar um conhecimento muito atropelado. Por isso que eu estou falando das principais coisas aqui dentro e lá dentro desse curso completo eu fiz com mais calma para quem realmente quer se aprofundar no Photoshop e quer evoluir junto comigo. Aqui, por exemplo, dentro dos tons médios, veja que se eu levar um pouquinho mais para o vermelho, aqui na parte de cima do que ao invés do azul eu levar para o vermelho, eu consigo deixar um pouco mais quente a imagem da moça, e isso é bem interessante. Para que essa camada afete apenas a imagem da moça e não todas as outras que estão aqui embaixo, qualquer ferramenta de ajuste tem essa opção aqui, de máscara de corte, que é uma função muito utilizada no Photoshop também. Que fazendo isso, esse ajuste vai ser afetado apenas na camada de baixo e não em todas as outras. Então clica nela, veja que vai aparecer esse símbolozinho e agora ele está sendo afetado apenas na camada da moça. Eu vou fazer um ajuste bem agressivo apenas para você ver, que ele está afetando apenas a camada dela. Então eu vou deixar um pouquinho mais quente a camada da moça e vejo que apenas com esse ajuste eu já consigo deixar o tom da imagem da moça muito mais próxima do que já está lá no fundo. Legal? Acho que até aqui a parte dos amarelos eu vou deixar um pouquinho mais azulado e mais quente no vermelho. Apenas com esse ajuste para a gente não ficar quebrando muito a cabeça e entrando em áreas muito mais avançadas, a gente já consegue fazer uma coloração muito interessante, Inclusive vejo que as cores aqui da rocha do muro vai ficar mais próximas com os tons que possuem a mesma tonalidade lá do fundo da imagem de Paris. Isso daqui é bom para você mesclar melhor as cenas. Outra coisa que também eu tô vendo aqui que eu não tô gostando é uma imagem desse sol. Tá vendo que tem uma imagem com bastante sol aqui no canto que não tá refletindo o que é realmente o dia da nossa cena? No caso aqui teria havido um sol mais de cima e como que tá mostrando só aqui? Tá meio estranho isso. Então a gente pode corrigir com uma outra ferramenta que também é muito utilizada, que é a ferramenta Carimbo. Difícil, mas muito boa. Quando você pega ela, a manha da ferramenta Carimbo, você consegue consertar, corrigir muitas coisas na sua cena. Vamos tentar? Tudo é teste. Se não ficar bom, você refaz, não tem problema. Vamos criar uma nova camada, eu vou renomear. Essa nova camada você pode vir aqui, do lado da lata de lixo, veja que tem um quadradinho com um maisinho. Isso daqui é para você criar uma nova camada. Eu vou colocar aqui, correção. Eu vou dar um Enter e vou pegar agora a ferramenta Carimbo.
Também, se não tiver aparecendo as bordinhas ali do ponteiro da carimbo, é porque a tecla Caps Lock está ativa, então você desativa. E aqui, o que você vai fazer? Você consegue pegar uma amostra de uma região da imagem e colar numa outra área. Isso é muito interessante. Por exemplo, eu quero pegar uma região da amostra dessa pedra aqui e colar aqui para que ele não fique essa área mais iluminada. Então ele vai replicar o que está aqui para esse canto. Como que a gente faz? Também se pode ir corrigindo através da barra de propriedades. É a mesma coisa, quase a mesma coisa. Tem alguns recursos a mais ou a menos do que a ferramenta pincel. Mas a base de deixar o fluxo baixo para que as bordas sejam suaves e também aqui a dureza em 0 se mantém. Eu vou pegar aqui mais ou menos o tamanho que eu desejo, que é ali por volta de 400 pixels, que eu quero mais ou menos essa área da pedra. Pressiono o Alt, vejo que vai aparecer uma espécie de uma mira, que ao você clicar, ele vai pegar uma amostra em qualquer lugar que eu for levar a imagem, ele vai aparecer uma amostra dessa pedra. Se eu clicar aqui e começar a pintar, veja que ele vai duplicando aquela área que estava ali embaixo. Mas eu não quero aqui em cima, obviamente, então eu vou dar um Ctrl Z. Então eu vou pegar essa amostra dessa pedra aqui e vou trazer aqui para o canto, que talvez aqui eu consiga replicar e tirar essa parte mais iluminada aqui desse outro canto. E deu certo, ó, meu amigo. Ficou muito bom. Inclusive, ó, essa camada, se você tirar a visibilidade agora da camada, apenas não eliminar, ó, só tirar a visibilidade para ver como é que ela estava sem e com a camada, a gente acabou eliminando esse problema que estava aqui no canto da nossa cena. Massa, ficou bom. Inclusive essa correção agora eu vou clicar e arrastar para debaixo aqui do equilíbrio de cores, porque o equilíbrio de cores é bom que seja afetado nessa correção também. Vai ficar mais dentro da proposta da nossa cena. E agora, meus amigos, porque a gente vai aplicar mais efeitos, não acabou aqui não. Veja que essa área está muito clara e precisaria ser mais escura, visto que a gente tem uma iluminação vindo mais lá de trás. Então, como que a gente pode fazer isso? Aplicando mais ajustes de correções dentro do painel de camadas. Então, a gente pode selecionar aqui o último ajuste, que é o equilíbrio de cores, para que quando a gente acrescente um, fique em cima dele também. Então, vindo em ajustes, agora a gente pode vir aqui ó, de curvas, que a gente vai controlar muito o contraste, a inserção ou a ausência de luz de uma determinada camada. Eu vou abrir mais espaço para que ela fique mais visível aqui para a gente. Então eu posso clicar aqui no limite entre os painéis de camadas e os painéis de propriedades, para que a gente consiga visualizar melhor. A gente também pode utilizar essa opção de criar máscara de corte para que ela seja afetada apenas na camada da moça. Veja, setinha, 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 até chegar a camada da moça, que todas essas camadas de cima estão afetando apenas nela. E veja que ó, nesse ponto aqui se pode deixar mais clara, com uma incidência maior de luz, ou menor também, deixando mais contrastada, isso nas áreas mais escuras e aqui em cima nas áreas mais claras. Ó. Então você pode deixar mais contrastado para o claro ou ir deixando com a ausência de luz em algumas áreas específicas. Eu desejo deixar com ausência de luz nessas partes mais aqui embaixo, ó, da moça, desse muro de pedras que ela está sentada. Então eu posso clicar nesse ponto aqui de cima e trazer um pouquinho mais para baixo. O problema é que ele vai afetar na moça como um todo e eu não desejo isso. Então eu posso fazer na máscara de camada esse trabalho com a ferramenta pincel para mostrar esse efeito de curvas que a gente está deixando mais escuro apenas nos lugares que a gente desejar. Então seleciona agora a miniatura de máscara dessa curva, seleciona o pincel, a cor preta vai esconder determinadas áreas que você não deseja mostrar que fique mais escuro, que é essa nossa intenção. Por exemplo, que aqui a parte de cima da moça não seja afetada por esse tratamento, apenas a parte de baixo. Você corrige o tamanho do pincel, que fica melhor, vou deixar um pouquinho menor ele. Deixa com fluxo baixo, dureza baixa, que eu também gosto de utilizar para ficar mais suave. Aqui a gente pode até aumentar um pouquinho mais o fluxo, para que quando a gente aplique o pincel ele fique mais nítido a nossa correção. E veja, eu vou aplicando com o pincel na cor preta as regiões que eu não quero que ele fique mais escuro. Então aqui ó, mais no topo da camada da moça, do vestido dela, e aqui em cima também da parte da mureta de pedra. Mais selecionado, galera, olha. Então se eu tirar a visibilidade, veja que ele permanece mais escuro nessas áreas aqui debaixo da mureta, que era onde eu desejava. Opa, pera lá que eu cliquei aqui em cima e acabou soltando a minha imagem. Desvinculando a minha janela aqui do Photoshop. Então eu clico, arrasto e quando aparecer esse contorno azulzinho, ele volta a fixar aqui dentro do Photoshop. Então essa parte ele vai ficando mais clara, ó.
Veja que maneiro. E veja que aqui na máscara de camada também, onde está escuro é que ele não está sendo afetado o efeito de sombreamento que a gente acabou de colocar através aqui de um ajuste de curvas. E eu posso enaltecer isso criando um novo ajuste de curvas e deixando mais claro essa bordinha aqui do canto dela, que é de onde estaria vindo, por exemplo, a luz, o brilho da cena. Então a gente pode vir aqui em ajuste, curvas novamente, coloca novamente a máscara de corte para ser afetada apenas na camada da moça. E lembra que aqui ó, em cima, onde a gente tinha as áreas mais claras, a gente pode deixar mais contrastado para pegar um pouco mais de brilho. Então clica e arrasta mais para o centro. E aqui a gente pode fazer o inverso. Ó. Também a tecla de atalho para você inverter no Photoshop é o Ctrl I. Então aqui se ele está tudo branco, que está mostrando tudo na minha cena, e eu não desejo, você pode dar um Ctrl I que ele vai deixar toda escura a máscara de camada e esconder toda essa área. Agora a gente pode pegar o pincel com a cor branca para mostrar apenas os lugares que a gente quer que fique mais claro. Que seja no caso, é aqui ó, mais nas bordinhas, de onde estão as pedras. E na bordinha aqui da moça, ó. Mais nos fios de cabelo, lá na parte de cima também. Se você quiser mais suave, deixa aqui o fluxo mais baixo. E vai aplicando de maneira delicada, ó, com fluxo, com a porcentagem baixa. Clica o botão direito do mouse e deixa a dureza baixa também. Olha que massa. Você vem e vai deixando mais intenso a área clara ali na parte de cima. Então, ó, como que tava sem e com agora. Então ele ficou com o brilho mais correto de acordo com a imagem que a gente tinha lá atrás. Eu vou voltar aqui para a gente ter mais espaço na nossa área de camadas, que veja quantas camadas a gente já conseguiu aplicar nesse exemplo. Galera, não é um exemplo fácil, eu acredito no potencial de vocês, por isso que eu fui explicando tudo isso no decorrer desse vídeo. São exemplos aqui que até mesmo um usuário intermediário ou até mesmo avançado tem às vezes um pouquinho de dificuldade de praticar tudo isso. Se você está entendendo e conseguindo acompanhar essa minha explicação, eu desejo sucesso para vocês, parabéns por você estar entendendo e compreendendo tudo isso. Se você não está entendendo, fica tranquilo que o primeiro contato com o Photoshop realmente é difícil e você precisa praticar mais algumas vezes até que esses conceitos que eu tô mencionando aqui para vocês se tornem mais automáticos e entrem mais facilmente na caixolinha. Beleza? Veja que inclusive aqui na barra de status, galera, clicando nessa setinha, que a gente tinha visto lá, contagem de camadas, a gente já tem 8 camadas. Tamanho do documento, ele foi de 45 megas, que estava lá no início, para 260 megas. Então, outra coisa que me pergunta, precisa um bom computador para realizar todas essas edições? E eu aconselho ter um computador com pelo menos um processador i3, pelo menos, para rodar bem o Photoshop, que o processador é muito importante. Placa de vídeo, qualquer placa de vídeo normalmente é compatível com o Photoshop, você já consegue trabalhar legal. 8 GB de RAM, pelo menos é o suficiente já para você conseguir realizar essas edições. Se você tiver mais, show de bola, que vai trabalhar com mais sobra. E um HD, se você tiver a oportunidade de ter um SSD instalado no sistema operacional, o Windows e também o Photoshop, putz, vai ficar perfeito daí sua máquina para o trabalho no Photoshop. E meus amigos, como que agora você faz para salvar tudo isso? Veja, inclusive vamos ver o antes e depois. Ó, sem os ajustes de tratamento da moça, veja como que ficou antes e o depois. No olhinho, lembrando novamente, você consegue habilitar e tirar a visibilidade de cada camada. Como que estava, por exemplo, com a camada sem recortar. Eu vou desativar a máscara de camada. E ativando a máscara de camada para você ver como que fez a manipulação e a troca do fundo. Como que estava sem o céu e com o céu mais vibrante, mais azul, que a gente acrescentou aqui também. Muita coisa foi feita nessa aula, espero que você tenha curtido. Mas calma, para você garantir seu certificado, agora você tem que salvar essa imagem e me enviar lá para que eu consiga analisar e ver se ficou ok, de acordo com o padrão, para você receber o certificado no seu e-mail. Como que você faz para fazer isso? Você vem aqui ó, em arquivo, exportar como, ou Alt Shift Ctrl W, essas 4 teclas, ó, Alt Shift Ctrl W, você consegue abrir o exportar como, e aqui que você vai salvar de uma maneira mais personalizada para que esse arquivo não fique tão grande e você consiga enviar para mim lá
através do formulário. Então veja que aqui ficou com 13.8 megas, é muito grande, porque a imagem está muito grande também. Então o que você pode fazer aqui em largura e altura? Diminuir. Você pode deixar aqui, ó, 1920 e dar um clique para baixo, automaticamente ele já vai alterar aqui a altura também, que ele está um dimensionamento de 40%, e ao invés aqui de JPEG, que ele fica mais pesado e a gente não tem transparência, coloca em JPG ou JPEG, como você quiser. Pode deixar em bom, a partir de bom, muito bom, excelente, ótimo, ele vai ter uma boa configuração. Mas até mesmo ótimo você pode deixar, que vai ficar uma imagem razoavelmente pequena de tamanho, que você vai conseguir enviar no formulário tranquilamente. Vai estar com 1,1 megas, é um bom tamanho. E após isso você clica em exportar para salvar essa imagem do seu computador e depois enviar através do formulário que eu vou deixar aqui embaixo, no link da descrição, para você enviar e conseguir garantir o seu certificado. Maneiro? Ó, inclusive, aqui está o certificado, ó que massa. Você pode garantir o seu também dessa forma totalmente gratuita aqui no YouTube. Então clica em exportar, você vai encontrar a pasta onde você deseja salvar. Você pode colocar aqui, ó, curso de Photoshop, trabalho do canal PSI, enfim, você pode renomear da maneira como você quiser, salva no seu computador. E agora sim, o arquivo está prontinho. Espera aí, salvou, agora sim. O trabalho está prontinho para você enviar e garantir o seu certificado. Olha só que massa. Aí está a nossa primeira edição no Photoshop. Falei que a gente ia conseguir, hein? Tá aqui o nosso resultado. E mais um detalhe também, galera, para você salvar tudo isso daqui de maneira editável, caso você queira modificar lá na frente, enfim, abrir depois no Photoshop e realizar alguma alteração, você vem em arquivo, salvar como, e escolhe aqui, ó, tipo PSD, Photoshop. E vem aqui e coloca curso de Photoshop. Ou qualquer outra, enfim, nome que você precisar. E dá um salvar. Aqui pode dar um OK, vai confirmar as camadas. Se você voltar, aqui ó, está o seu arquivo PSD. Se você abrir por aqui, vai abrir no Photoshop e com todas as camadas editáveis. Isso! Chegamos até o final, parabéns por concluir o vídeo até o fim. Não é fácil, a gente tá começando a aprender coisa nova, dói a mente, mas espero que esse vídeo possa ter aberto aí o seu caminho rumo ao aprendizado de Photoshop. Se você quiser fazer um curso completão de Photoshop comigo, com essa mesma didática, meu amigo, minha amiga, lojaphotoshop.com.br, primeiro link aqui embaixo na descrição. Tô esperando por você lá, beleza? Deixa aqui embaixo também nos comentários um pouquinho, uma frasezinha aí que seja de como foi essa experiência nessa aula. Isso vai ajudar bastante e é muito legal ver vocês, ver a sua carinha ali, ver aqui embaixo o que você achou do curso. Isso é muito gratificante, ver que pessoas reais foram beneficiadas através desse conhecimento. Então deixa aqui embaixo. Muito obrigado pela sua atenção. Quem falou foi o Alisson e nos vemos nos próximos vídeos aqui do canal PSI. Se você não é inscrito ainda, pô, se inscreve aí e também lá dentro do curso na loja photoshop.com.br. Muito obrigado, falou e até a próxima.